Nesta aula, eu vou te ensinar como calcular quanto custa cada pedaço do material utilizado quando o material ele tem duas dimensões, ou seja, base e altura. São exemplos de materiais com duas dimensões, o tecido, o MDF e o papel. E o que são materiais com duas dimensões? São materiais com área. A área a gente se calcula com base vezes altura, mas aqui a gente não vai ficar preso a uma nomenclatura, que como, por exemplo, no tecido, comumente é utilizado largura por comprimento. O que a gente precisa entender é que a gente precisa calcular um lado pelo outro. Para isso, primeiro, eu vou mostrar o cálculo que todo mundo ensina. Porém, eu já adianto que essa não é a metodologia que eu uso. E no final você vai entender o porquê. E para descobrir quanto custa cada pedaço, a gente vai utilizar 4 etapas. Então, na primeira etapa, a gente vai descobrir a área total do material. E como que a gente faz isso? Calculando lá base vezes altura, ou seja, um lado pelo outro, a gente vai descobrir a área total do material. Na etapa 2, a gente vai descobrir o valor dessa área. E para isso, a gente vai pegar o valor pago pelo material e vai multiplicar pela área, pelo valor que a gente encontrou aqui no primeiro cálculo. E vai descobrir assim o valor da área daquele material. Na etapa 3, a gente vai descobrir a área do pedaço utilizado. Para isso, a gente vai pegar a base pela altura, mas aqui existe uma diferença. Esses valores são do material utilizado. No exemplo, vocês vão entender melhor. E assim, a gente vai chegar no valor da área utilizada. Na última etapa, a gente vai descobrir o valor do pedaço utilizado. Para isso, a gente vai pegar o valor que a gente descobriu na etapa 2, que é o custo do material, e vai multiplicar pelo valor que a gente encontrou aqui da área utilizada. E assim, a gente vai descobrir quanto custa cada pedaço que a gente utiliza. E vamos para o nosso primeiro exemplo para entender melhor. Nesse primeiro exemplo, eu trouxe um pedaço de papel com a medida total de 21 centímetros por 29,7 centímetros. Então, nesse exemplo, eu tenho uma folha de papel A4. Essa é a minha área total e ela custa R$1. Agora, a gente vai fazer o cálculo da primeira etapa, que é descobrir a área total do material. Ou seja, nesse exemplo da folha de papel. Então, a gente vai multiplicar a base pela altura, no caso 21, por 29,7 e vai descobrir assim o valor da área, sendo aqui nesse exemplo 623,7 centímetros quadrados. E agora a gente vai descobrir quanto a gente paga por área. No caso aqui é centímetros, então a gente vai descobrir quanto a gente paga por centímetro. Se fosse metros, seria quanto a gente paga por metro. Vai pegar o valor que a gente pagou no material e multiplicar pelo resultado encontrado na etapa 1, no caso, a área total do material. E vamos encontrar o custo da área. Então, a gente vai pegar o R$1 que a gente pagou e multiplicar pelo resultado que a gente encontrou aqui na etapa 1, que é 623,7, e vai descobrir assim o custo por centímetros, ou seja, o valor da área. Na etapa 3, a gente vai calcular o valor do material utilizado. Então, nesse exemplo, eu vou colocar que eu utilizo um pedaço de papel de 8 centímetros por 8 centímetros. Então, esse é o meu pedaço utilizado. E agora a gente vai para a etapa 3, que é descobrir a área utilizada. A gente vai calcular o valor da base pela altura e vai descobrir a área do material utilizado. Então, aqui no caso, o material é 8 centímetros por 8 centímetros. E o total da área utilizada é 64 centímetros quadrados. E agora a gente chegou na etapa 4, que é descobrir quanto custa esse pedaço utilizado. Para isso, a gente vai multiplicar o valor da área, ou seja, aqui no caso, o valor por cada centímetro de papel, e multiplicar pela área utilizada, aqui no caso, 64 centímetros. Então, eu peguei o valor que eu descobri lá na etapa 2, e vou multiplicar pelo valor que eu descobri aqui na etapa 3. E cheguei aqui no custo de cada pedaço utilizado. Então, cada pedaço da folha que eu utilizar, eu vou pagar 10 centavos, porque aqui eu vou arredondar, então vai ficar 10 centavos. Então, essa é a forma mais comum, a que você vai encontrar por aí. Porém, como eu disse, não é a forma que eu utilizo. E isso por quê? Porque ela não considera as sobras, então ela considera como se fosse utilizar o material exato. E no dia a dia de produção, a gente sabe que geralmente tem uma sobrinha, tem perdas. E eu vou te ensinar a calcular agora de uma outra forma, considerando as sobras. Porém, você pode utilizar as duas formas para o cálculo. Aí vai ficar a sua escolha qual delas é melhor para você. Então, para esse segundo modelo de cálculo, vamos considerar 3 etapas.
Então, na primeira etapa, você precisa descobrir quantas peças você consegue fazer naquele material. Aqui no exemplo, eu preciso descobrir quantas peças eu consigo fazer nessa folha de papel. Para descobrir a quantidade de peças que eu consigo fazer nesse material, eu vou pegar a medida total do material e dividir pela medida utilizada. E aqui você vai fazer da seguinte forma: você vai pegar a medida da base do seu material total e dividir pela base do material utilizado. Da mesma forma, você vai pegar a altura do material, que seria a medida total, e dividir pela altura utilizada. Então, você vai fazer o cálculo para ambos os lados. No caso, eu vou pegar 21 e dividir por 8 e 29,7 e dividir por 8 também. Peguei aqui em valores quebrados e esses valores eu vou arredondar. Mais um detalhe, eu vou arredondar eles sempre para baixo. E por que eu vou arredondar sempre para baixo? Porque isso é uma peça, então geralmente você não consegue emendar uma peça na outra para fazer uma peça completa. No caso, vai ser a sobra, que a gente vai estar arredondando e já vai estar embutindo no valor. Lembre-se de sempre arredondar os valores para baixo. A segunda etapa é multiplicar os valores encontrados. Você vai multiplicar 2 vezes 3, que é igual a 6 peças. Essa seria a quantidade de peças que eu consigo produzir nesse material. E na etapa 3, a gente vai descobrir o valor que a gente paga por cada peça. Então, a gente vai pegar o valor que a gente pagou no material e dividir pela quantidade de peças. Nesse exemplo, a gente vai pegar o valor de R$1 que foi pago na folha de papel e dividir pela quantidade de peças encontradas, que no caso foi 6. Cheguei no custo do pedaço utilizado. Note que esse valor ele está quebrado e nesse caso eu vou arredondar o valor para cima. Então, para cada pedaço de papel utilizado, eu pago o valor de 17 centavos. E aqui nesse exemplo do papel e também no dia a dia de produção, teria uma sobra aqui. É claro que essa sobra ela poderia ser utilizada para produzir um outro tipo de peça. E se você conseguir utilizar esses pedaços de sobra, vai ser ótimo, porque vai ser um lucro para você. Mas para o cálculo, faça dessa forma, como se você utilizasse aquele material para apenas um formato. E o porquê que eu estou falando isso? Essa é a forma que eu encontrei de ser mais assertivo na questão de cobrir custos com sobras, porque às vezes a gente não consegue utilizar aquele material. E até mesmo aqueles erros que acontecem no dia a dia, às vezes corte errado, impressão errada. Então, dessa forma, você vai conseguir ter uma redução até mesmo no seu prejuízo. Então, para que você entenda melhor o modelo de cálculo 2, eu trouxe aqui um outro exemplo. Aqui no caso, o material é um tecido. E esse tecido ele mede 1,50 de largura por 1 metro de comprimento. E o valor do tecido é de R$ 29,90. Mas para produzir as minhas peças, eu utilizo pedaços desse tecido. No exemplo, eu utilizo um pedaço de 40 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento. Então vamos para a primeira etapa, que é descobrir quantas peças eu consigo fazer nessa metragem de tecido. Então eu vou pegar a medida total de ambos os lados, então a medida total do tecido, e vou dividir pela medida utilizada. Cada retângulo desse é um pedaço. Então eu vou dividir 1,50 de largura por 40 de largura. E também vou dividir 1 metro de comprimento por 20 centímetros de comprimento. E cheguei aqui nos resultados. E nesse exemplo, apenas um dos valores ficou quebrado. Então, a gente vai arredondar para baixo. Aqui, no caso, ficou 3 e aqui ficou 5. E na segunda etapa, eu vou multiplicar esse resultado e descobrir a quantidade de peças. Mas perceba que aqui está um pouco diferente do exemplo anterior, porque multiplicando os valores eu chego numa quantidade de peças. No entanto, a gente sabe que no dia a dia existem algumas medidas e alguns materiais que a gente consegue aproveitar em outro sentido. O cálculo a gente não consegue fazer em 2 sentidos simultâneos. Porém, no dia a dia de produção, você sabe quantas peças você consegue produzir naquela metragem de material. E não tem problema se você for iniciante ou se estiver produzindo uma peça nova e não souber quantos pedaços daquele material vai naquela peça. Você vai chegar num resultado próximo fazendo apenas esse cálculo. Mas se você quiser ser mais assertivo no seu cálculo, você pode fazer uma projeção também. De repente usar um TNT ou até um papel e através desse projeto, dessa simulação, descobrir quantas peças realmente você consegue fazer naquele material. Note que aqui no exemplo eu fiz uma simulação, coloquei aqui 2 peças em outro sentido, e ao invés de ter uma quantidade total de 15 peças, eu consigo então uma quantidade total de 17 peças. Para descobrir quanto custa cada pedaço, eu vou pegar o valor pago e dividir pela essa quantidade de peças. Então, no caso, R$ 29,90, vou dividir por 17.
e cheguei aqui no custo do pedaço utilizado. Aqui eu também cheguei no valor quebrado, mas eu já arredondei o valor. Então, para cada pedacinho desse de tecido, eu tenho um custo de R$ 1,75. Então é isso, agora é hora de você colocar em prática e eu aconselho que você teste os 2 modelos de cálculo que eu passei e decida qual que é o melhor para você. E não esqueça de anotar o valor que você encontrar lá na etapa de custos de produção. E caso você fique com alguma dúvida sobre essa aula, assista a ela quantas vezes forem necessárias. E eu sei que nos 2 modelos de cálculos que eu passei, tem bastante etapas que eles parecem ser difíceis, mas conforme você for fazendo passo a passo dentro da sua realidade, você vai ver que não é tão difícil. Então pegue os valores que você utiliza na sua realidade e faça o cálculo junto com as aulas. E até mais!